Bom, agora que a gente viu as plataformas, vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento. A gente viu que aquelas plataformas, nós vamos escolher uma, que é a Standard Edition, e a gente vai ter que fazer esse ambiente, né, configurar esse ambiente para a gente poder desenvolver os nossos programas. Então, para desenvolvimento em Java, você tem várias plataformas, que foi aquela que a gente falou agora há pouco, e também a gente tem várias IDEs, que são um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, é importante a gente saber a diferença entre IDE e plataforma de desenvolvimento, tá? Porque a gente utiliza como interface para o outro. Ambiente de desenvolvimento, eles variam de acordo com as suas necessidades e preferências. Algumas das mais populares incluem o Eclipse, o IntelliJ, o Apache, o Visual Studio, o BlueJ e o ambientes online de compilação. Então, esse é um programa em que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos programas em Java. A ideia ele tem uma interface rica, tem bastante atalho, diversas coisas ali que facilitam a nossa vida enquanto programador. E aí você pode escolher qualquer uma dessas aqui, tá? Para aqueles que não querem instalar uma ferramenta no seu computador, pode usar os ambientes online de compilação que você consegue compilar o seu código tranquilamente na internet. Só que aí também é para programas mais simples, tá? Programas com interface, com muitas classes, já não é tão interessante. No nosso curso, nós vamos usar o NetBeans. Por quê? Porque ele é muito fácil de configurar, tá? O IntelliJ ele está sendo incorporado e utilizado muito no mercado, mas por uma questão de configuração, eu vou utilizar o NetBeans. Bom, se você escolheu a ferramenta IDE lá, você também tem que, antes de tudo, ter o Java instalado na sua máquina. Então, ó, aqui tem as plataformas. Essa aqui, Java SE. Para tu desenvolver para ela, tu tem que baixar o Java Development Kit. Então, o primeiro passo para você é instalar esse JDK, que é o ambiente, né, a plataforma ali que tu desenvolve o teu programa. Uma vez que isso aqui está na tua máquina, tu pode fazer os teus programas e compilar direto até no terminal, tá? Nem precisa da IDE. A IDE é a interface, é uma coisa que facilita a nossa vida. Em resumo, ó, enquanto a IDE melhora a produtividade, que é aquela interface bonitinha e organiza o fluxo de trabalho e desenvolvimento, o kit de desenvolvimento fornece as ferramentas fundamentais e ambientes necessários para criar e compilar aplicações em Java. Portanto, ambos são complementares e essenciais para desenvolver Java. Mas aí, se você quiser, baixe o JDK e pode compilar pelo terminal, tá? Não tem nenhum problema. A ideia é uma complementação, né? Claro que ninguém vai querer ficar programando em arquivo de texto e compilando no terminal, porque se torna muito trabalhoso, tá bom? Mas o que é importante mesmo é isso aqui que é o Java. Bom, quando você for fazer o download lá da ferramenta, baixe primeiro o JDK e depois a ferramenta, tá? Porque se você executar a ferramenta primeiro, ele vai procurar o JDK e não vai estar instalado, tá? Então, baixe primeiro o JDK e depois a ferramenta. Bom, quando você vai instalar, sempre aparecem duas coisas sobre o JDK. Tem duas coisas, que é o OpenJDK e o JDK. Tá? Os dois têm o mesmo propósito, que é desenvolver em Java. Mas aí, qual é a diferença? O OpenJDK, ele é open source, então o código-fonte dele é livre. Geralmente, ele é mais utilizado para princípio educacional, para outras aplicações, ou para aplicações de pequeno porte, porque daí você não precisa ficar pagando para Sun ou para Oracle, tá? Porque ele é open. Agora, se você pertence a uma empresa grande e que desenvolve programas de risco ou de alta segurança, aí você pode instalar o JDK, que você vai ter um suporte muito maior pela Oracle. Aí você vai ter que pagar por isso, né? Então, é mais ou menos essa diferença um do outro, né? O OpenJDK e o JDK. É mais para quem tem dinheiro, para grandes corporações que querem pagar pelo software, né? E aí consegue
um suporte bacana e o OpenJDK é para a comunidade como um todo. Mas qual escolher, né? Para desenvolvedores que preferem uma solução completamente open source e comunitária, o OpenJDK é ideal, tá? Então, na hora de instalar, pode ver o OpenJDK. Agora, se você está em um ambiente que requer suporte comercial, extensivo, tem requisitos específicos, são satisfeitos apenas por uma versão proprietária de JDK, né? Bom, falamos sobre o JDK, que é o Java Development Kit. Ele é importantíssimo, só com ele a gente consegue programar. Mas quando a gente instala o JDK, a gente vem com o JRE, que é o Java Runtime Environment. Então, ele é um subconjunto JDK e é tudo que você precisa para executar aplicações Java pré-compiladas. Então, gente, nesse caso aqui, quando nós programadores vamos instalar o JDK na nossa máquina, ele já vem com JRE e JVM, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre o JVM. Mas, para as pessoas que só utilizam Java, as aplicações não são desenvolvedoras, elas precisam instalar o JRE. Então, se você está usando uma máquina pela primeira vez e vai executar um programa em Java, ele pede para você baixar o Java. Então, quando você está baixando o Java, né, é isso aqui que você está baixando o JRE. Tá? Quando a gente instala, ele já vem junto. Então, é um subconjunto do JDK, o JRE, e é tudo que você precisa para executar aplicações Java pré-compiladas. Né? Aquele .jar, que é o executável. Então, se você está no Windows, tem que instalar o JRE, se você é só usuário, tá? Se você vai no Linux, tem que instalar o JRE para ser usuário de aplicações Java. E aí, por aí vai, dependendo da plataforma. Bom, quem executa o programa é a JVM, que é o Java Virtual Machine. É essa máquina aqui, que é isso daqui, que eu mostrei anteriormente, olha. A JVM, ela é um software, né, em Java, que ele é instalado em cada máquina. Aí, uma vez que tem uma JVM para Windows, uma JVM para Linux e uma JVM para macOS. Então, quando você compila o teu programa, o .jar, pode executar em qualquer máquina virtual. E quem é que fica responsável por essa máquina virtual? O JRE. Ele está dentro do JRE. Então, quando você instala o JRE no seu programa, né, ele dentro tem o JVM, que ele que é responsável por executar os teus programas .jar. Então, essenciais, bibliotecas classes Java essenciais para executar aplicações Java, né, que vem aqui dentro do JRE. Toda vez que instalamos o SO novo, é necessário fazer o download desse aplicativo, o JRE, como eu expliquei anteriormente. Tá? Então, o que é essa JVM? A máquina virtual Java é o coração do ecossistema Java. É ele que permite o Java ser multiplataforma, né? É ele que permite eu executar um programa que eu criei aqui nessa minha máquina Mac, que ele executa lá no Windows, que executa no Linux. Por quê? O JVM é que é responsável por isso. Então, ele carrega o código, lê os arquivos da classe, verifica se o código está válido ou não e executa o código. Então, se nós virmos aqui como funciona essa questão da JVM e como ela permite a questão da multiplataforma em Java, é dessa forma aqui. Eu desenvolvo meu programa, .java, ele tem essa extensão, a gente vai fazer daqui a pouco. A gente compila ele gera esse arquivo .class, e aí que gera um bytecode, né? Isso aqui é um bytecode, é como se fosse um executável. E aí, a partir desse executável, eu consigo rodar em qualquer sistema operacional, porque a JVM vai conseguir ler esse arquivo aqui. E aí eu tenho uma JVM para o Windows, tenho uma JVM para o Linux, né? O DOS é um antigo sistema operacional que Windows foi construído em cima. E pelo Mac, tá? E aí ele executa. Só para a gente finalizar essa questão aqui, desse ambiente de desenvolvimento do Java, a gente tem a IDE, tá? Que a gente vai usar é o NetBeans. E aí temos que instalar o JDK, que é para desenvolver aplicações Java. E aí dentro do JDK tem o JRE, que é para executar as aplicações Java. Se você não é desenvolvedor, né, você pode baixar separadamente o JRE. E dentro do JRE tem o JVM, que permite, né, executar o bytecode, que é o .jar ali.